Você observou a afirmação: Maria é mãe de Deus. Essa verdade nos remete a uma indagação de um outro mistério. Como a natureza puríssima de um Deus sem pecado poderia se encarnar dentro das contaminações de uma natureza humana escravizada às leis do pecado? Daí é que aflora a inteligência do dogma da Imaculada Conceição. O dogma da Imaculada Conceição. Para Deus nascer de Maria, ele teve que fazer da natureza de Maria uma nova Eva. Deus teve que fazê-la nascer uma mulher sem pecado. A natureza de um Deus exigia isso. É fato, meus irmãos. Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Para nascer humano, necessariamente Maria, sua mãe, teria de ser uma mulher imaculada, isto é, sem pecado. Porque a natureza dele é a natureza de um Deus. Agora, nascer sem pecado seria uma coisa impossível. Aconteceu por um milagre da graça. Foi um privilégio necessário. Foi em função do bebê divino que Deus faria Maria conceber. É que Deus teve de fazer Maria nascer com uma natureza humana tão perfeita, mas tão perfeita, mas tão perfeita, quanto a gestação deste bebê chamado Jesus exigia. Agora eu pergunto para você, quem era esse bebê? Quem era? Como dissemos, nada mais e nada menos do que a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Portanto, esse bebê era bebê Deus. E por tal razão é que se compreende que o corpo de um Deus queria fundir a sua divindade, queria se fundir na sua divindade, de maneira nenhuma poderia nascer de uma genética contaminada. É uma dedução lógica. O corpo de Jesus teria de ser tão puríssimo quanto a sua divindade. Isso não é óbvio. Pois não é verdade que todo o código genético da natureza humana de Jesus haveria de buscar informações genéticas no código da vida pré-existente na natureza de Nossa Senhora, no óvulo de Nossa Senhora? Você compreende por que toda a natureza de Maria deveria ter sido formada numa pureza única? Toda a natureza humana de Maria deveria ser formada numa pureza única, porque nessa natureza de mãe nunca poderia estar um traço de um código genético culpado ou contaminado que lembrasse a primitiva escravidão do pecado de Adão e Eva. É por isso que dentro destes óvulos de Maria, desta puríssima natureza da mãe, única na história, Deus Pai escolheria um óvulo que o Espírito Santo fecundaria para fazer nascer desse óvulo Jesus. Aqui se compreende que nenhum dos óvulos de Maria poderia ser, em si, estar registrado em nenhuma memória de pecado. Se compreende como toda a natureza de Maria tinha que ser puríssima. Portanto, todos os seus óvulos também eram puros. Agora, a bem da verdade, irmãos, Maria não é só mãe de Jesus através do seu óvulo. Toda a natureza humana de Maria é mãe. Isto é, Maria é toda inteira matriz da natureza de Jesus. Assim, Maria é também mãe de Jesus através do seu psiquismo. Hoje nós sabemos, e a ciência nos informa, que existe uma união perfeita e integrada entre o psiquismo da mãe e a formação do psiquismo do bebê no seu ventre. O que a mãe sente, psiquicamente, o filho também sente e registra. São as reminiscências genéticas, as hereditariedades genéticas. Irmãos, todas as emoções da mãe durante a gestação do seu bebê são registradas no psiquismo da criança no seu ventre. Isto é que prova que Maria tem que ser sem pecado, também no seu psiquismo. Assim também o psiquismo de Maria era puro. E por quê? Porque não só as informações corporais de Maria que estavam no seu óvulo eram repassadas à humanidade de Jesus, mas também as suas informações psíquicas, suas emoções, etc., suas memórias, suas lembranças, seus pensamentos, eram repassados para o bebê Jesus. E tem mais, meus irmãos. Por exemplo, é por tal razão que também, como eu disse, a memória de Maria deveria ser pura. Você compreende por quê? Porque todas as lembranças de Maria também eram repassadas para a memória do seu feto, do bebê no seu ventre. Isso também é um fato científico.
E assim também todos os pensamentos de Maria. Isso também é um fato científico. Portanto, se torna bem evidente que todos os segmentos da natureza de Nossa Senhora era necessário que fossem integrados numa perfeição absoluta, sem jaça nenhuma, sem nenhuma memória de pecado. E isso se compreende. E é óbvio, pois como o mistério da encarnação poderia acontecer se assim não fosse? Pense comigo, como poderia um Deus de uma natureza perfeita, sem pecado, segunda pessoa da Santíssima Trindade, nascer homem, tirando o seu ser de uma natureza humana que não fosse também perfeita e sem pecado? Irmãos, só esse argumento é suficiente para nos provar que necessariamente Deus teve de fazer Maria ser concebida e nascida sem pecado, porque todos os segmentos da sua natureza haveriam de ser matriz do corpo de Deus. Essa é a razão que Deus teve de fazer Maria puríssima, como Ele a fez. Você compreende? Aqui nós podemos entender melhor o que Deus está querendo nos dizer com o anúncio do anjo. Aí no anúncio do anjo está todo esse contexto teológico. Quando diz cheia de graça, Ave Maria, cheia de graça. Em verdade, cheia de graça anuncia uma natureza toda perfeita. Jesus é cheio de graça. Cheio de graça quer dizer que nela não cabe mais graça nenhuma. É cheia. Maria é cheia de graça no corpo, cheia de graça na alma, cheia de graça no espírito. Maria é cheia de graça em todo e qualquer segmento e células da natureza. E também memória, entendimento, sentimento, vontade, etc. Maria ser assim cheia de graça não somente convinha, mas era imprescindivelmente necessário por causa da natureza do bebê Jesus. Observe, um Deus todo cheio de graça, como Jesus é, segunda pessoa da Santíssima Trindade, um Deus todo cheio de graça, só poderia ter um corpo humano tirado e formado de uma mãe toda cheia de graça. Você me compreende? É ou não é verdade? Agora você me pergunta, mas como se deu isso? Aqui é que entra o esclarecimento de como a Mãe Igreja compreende. Em primeiro lugar, olha, é óbvio, Maria foi redimida e salva por Jesus. Ela também foi salva por Jesus. Assim foi Jesus quem mereceu que sua mãe nascesse sem pecado. E mereceu por antecipação, antes de ele ter nascido. Você compreende? Jesus é ontem, hoje é sempre. Ele pode merecer por antecipação de nascimento que sua mãe nasça pura. Quer dizer, antes de nascer, pelos merecimentos da sua redenção, antecipados, Jesus salvou a Santíssima Virgem Maria. Então ela também foi salva por Jesus. Mas vamos explicar melhor como aconteceu essa salvação. Lá no início do corpo da vida de Maria, lá dentro do seio da Santa Mãe Santana, naquele primeiro segundinho de vida, quando Maria ser concebida pelos merecimentos antecipados de Jesus, naquele momento em que a genética de Joaquim tocava o óvulo de Ana, Deus retira da natureza de Nossa Senhora todas as memórias do pecado. E assim, naquela primeira fração de segundo de vida, pelos merecimentos antecipados de Jesus, Maria se torna Conceição Imaculada, isto é, a mulher que foi concebida, não é nascida não, concebida sem pecado. Nascida sem pecado também, mas é concebida. Por isso chama Imaculada Conceição, concebida. E tudo isso aconteceu somente por uma coisa, por causa do bebê Jesus. Sabe, meus irmãos, se por uma fração de segundo sequer a natureza humana de Maria fosse contaminada pelas memórias do pecado, um dia os registros de sua natureza de mãe haveriam de contaminar a natureza de Jesus e o corpo de Jesus não nasceria perfeito. Você percebeu como Maria ter nascido sem pecado é uma lógica da encarnação? Se Maria não fosse sem pecado, Maria nunca poderia ter sido mãe da segunda pessoa da Santíssima Trindade, nosso Senhor Jesus. É isso.
Maria nascer sem pecado foi uma obra da inteligência de Deus. A encarnação humilhou o diabo, autor do pecado. E nós somente temos de agradecer dizendo: obrigado, Senhor, porque a mamãe do céu existe. Se Maria, a mulher sem pecado, não tivesse existido, Jesus, homem Deus, não poderia ter nascido. É isso. Obrigado, Pai, porque a mãe do Senhor existe. Obrigado, Jesus, porque a sua Santíssima Mãe existe. Obrigado, Divino Espírito Santo, porque a Santíssima Virgem Maria existe. Amém.